Mercado do milho se aquece após a alta do petróleo e também o novo relatório do USDA. A gente vai falar sobre isso antes. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, convide os amigos, compartilhe os vídeos, dá aquele joinha, comenta, pesquisa aí Paracatu Rural. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A segunda semana do mês de outubro foi de negócios travados para o mercado do milho aqui no Brasil. Enquanto os compradores apostam na queda nas cotações para enviarem novas ofertas, os vendedores estão observando a relação dólar versus real para realizarem as negociações. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto fala então dessas movimentações e ele destaca a alta pela qual o milho passou na última quinta-feira, dia 12. Segundo Joãozinho Grafista, a queda da produtividade da safra norte-americana, apontada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, além da alta do petróleo, fizeram com que o mercado ficasse aquecido. A tendência é que nos próximos dias aconteça a chamada realização de compras e que os preços voltem para a média móvel dos últimos 20 dias. Olá a todos, programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos, indo para 24 anos agora em novembro, no mercado futuro dos grãos, conhecido como Joãozinho Grafista. Então, vamos comentar então como foi o mercado físico do milho, o que esperar para essa semana que começa, falar um pouquinho aí do milho lá da Bolsa de Chicago, análise gráfica também do milho aqui na B3, como sempre iniciando com o mercado físico do milho, que teve negócios bem travados aqui no Brasil. Uma semana de negociação travada em meio ao impasse com produtor e consumidor no que tange aos preços. Informações aí são das consultorias Safras e Mercado. O feriado na quinta-feira e a expectativa do mercado com relação ao relatório de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para o mês de outubro, deixaram a comercialização no Brasil bastante travada no meio de semana em diante. Segundo a consultoria Safras e Mercado, os compradores seguem apostando em um movimento de queda nos preços para fazer maiores aquisições, enquanto os vendedores seguem observando o comportamento do câmbio para decidir ampliar ou reduzir as fixações de oferta. Já no cenário internacional, os preços operaram em queda em boa parte da semana, pressionados pelo andamento da colheita nos Estados Unidos, pela demanda ainda enfraquecida. Mas aí tivemos uma quinta-feira de forte alta aí nas commodities, principalmente alta forte no petróleo na sexta-feira, levou meu cafezinho para uma alta forte, mas na quinta-feira boa parte das commodities subiram e um dos motivos então, na quinta-feira o USDA reduziu a expectativa da safra e de estoques de passagem da safra 23-24. Os Estados Unidos deverão colher 15,064 bilhões de bushel na temporada 23-24, abaixo dos 15,134 bilhões indicados em setembro. O mercado trabalhava com uma estimativa de produção de 15,1 bilhões de bushel. Então, ou seja, acabou sendo uma notícia altíssima aí para o mercado. A produtividade média em 23-24 deve atingir 173 bushel por acre, aquém dos 173,8 bushel por acre apontados no mês passado. Os estoques finais de passagem, safra 23-24, foram estimados em 2,111 bilhões de bushel, inferior em relação aos 2,221 bilhões de bushel previstos no mês passado. É bem altíssimo aí os números aí do USDA, tá? A safra dos Estados Unidos em 23-24 foi indicada em 382,65 milhões de toneladas contra 384,42 milhões de toneladas prevista em setembro. Bom, vamos para o mercado físico rapidinho, que o preço do milho em Cascavel, no Paraná, foi cotado a R$ 52,00, está frente à última semana. Em Campinas, Cifra, a cotação ficou em R$ 64,00, frente a R$ 63,00 na semana anterior. Mogiana Paulista, o cereal foi cotado a R$ 58,00, avanço de 1,75%, frente a 57 na semana passada. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca ficou em R$ 45,00, sem mudanças, frente à semana anterior. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço continuou em R$ 63,00 na venda. Aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, o preço na venda subiu 1,85%, de 54 para 55. E em Rio Verde, Goiás, o preço na venda baixou 2%, de 50 para R$ 49,00 ao longo
longo da semana. Então vamos lá, vamos para análise gráfica. Começando então com o milho lá na Bolsa de Chicago, contrato dezembro, fechou a 4,93, teve uma boa alta na quinta-feira aí com os dados do USDA, alta forte no petróleo, principalmente na sexta-feira, que subiu mais de 5%, mas o milho acabou ficando de lado porque tem uma resistência forte ali nos 498, 400, nos 500 por bushel. É uma resistência bem forte, número psicológico, o americano gosta muito desses números inteiros. Claro que se romper a próxima resistência é os 510, depois 530, depois quem sabe até 560 por bushel. Quinta-feira quase perdeu a média móvel de 20 ali perto dos 483, 482. Se perder, o próximo suporte é os 470, 460 por bushel, tá? Rapidinho, vamos para o gráfico do milho na B3, código CCM, tá? Para quem opera na bolsa, utiliza o home broker, o código é CCM X23, tá? E tivemos boa alta aí no milho, vem subindo forte, é lógico que o dólar vai ajudando, o milho é muito atrelado, o Brasil é muito atrelado por causa do dólar, por causa das exportações para a China. Saiu até uma notícia semana passada falando que a China hoje é um dos grandes compradores de milho do Brasil. Falei que até poderia pintar uma realização de lucro, mas com essa guerra é lógico que acaba impulsionando petróleo. Se sobe petróleo, o mercado fica muito agitado, principalmente na parte de câmbio, aversão a risco, e sobe as cotações. E não deu outra. O milho deu um ralizão de alta aí, principalmente na quinta-feira na B3 e sexta-feira. 2 dias aí de forte alta. Na quinta-feira subiu 1,42%, na sexta-feira mais 1%, 1,29%, chegamos na casa dos 62%, né? A mínima dia de 19 de setembro foi de R$56, tá? Tem uma resistência extremamente forte aí no 62, 62,50, 62,80, se romper a próxima lá no 66, e os indicadores estão que a gente chama de sobrecomprado, quer dizer, se está sobrecomprado, uma hora ou outra vai ter que realizar, tá? E se realizar, na minha opinião, acredito que volta para a média móvel de 20 dias, que está ali nos R$59, tá bom? Vai bushel, vai milho, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Menos de 24 horas após a morte trágica da sua mãe, Cris se viu proferindo essas poderosas palavras cheias de misericórdia. O amor é mais forte que o ódio. Sua mãe e mais 8 pessoas tinham sido assassinadas enquanto participavam de um estudo bíblico em Charleston, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Que havia moldado tanto a vida desse adolescente que essas palavras podiam fluir dos lábios e do coração? Ele crê em Jesus e a sua mãe amara aos outros de todo o coração. Na Bíblia, em Lucas capítulo 23, versos 26 a 49, somos espectadores na primeira fila de uma cena de execução que incluiu 2 criminosos e o inocente Jesus Cristo. Os 3 foram crucificados. Entre os suspeitos e os prováveis gemidos daqueles que foram pendurados nas cruzes, Jesus proferiu as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A iniciativa cheia de ódio dos líderes religiosos resultara na crucificação daquele que defendia o amor. Embora em agonia, o amor de Jesus continuou a triunfar. Você, ou alguém que você ama, já foi alvo de ódio, má vontade, amargura, críticas à aparência? Que a sua dor inspire as suas orações e que o exemplo de Jesus e das pessoas como, por exemplo, Cris, o encorajem pelo poder do Espírito Santo a escolher o amor em vez do ódio.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo bíblia.com. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.